Bahia volta a treinar para pegar a equipe do Atlético Paranaense no sábado, lá na Arena da Baixada. Não devemos contar com Gilberto, devemos ter o retorno de Chaves para a equipe, pelo menos para ser relacionado. E aí eu quero conversar um pouco sobre os laterais do Bahia. Dando a você o meu bom dia e pedindo para que você, por favor, deixe o seu like, se inscreva, comente, compartilhe, mande nos grupos, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações aqui no canal. Se você puder ajudar financeiramente, o Pix está na descrição, o Superchat, o Valeu Demais e a membresia também ajudam muito para que a gente possa evoluir aqui no canal. A gente viu um Bahia contra o Grêmio, e aí voltando para falar um pouco do jogo do Grêmio, o Guerreiro e brigando o tempo todo, competindo em alto nível para contra a equipe gaúcha. Para além disso, a gente viu também o Paiva sem muitas opções para mexer, embora ele pudesse colocar um outro ponto, um zagueiro, para poder marcar ali o lado de Ferreirinha e o lado do Cicinho. E aí eu quero conversar com vocês um pouco sobre Cicinho. Cicinho é um jogador que a gente execrou logo quando chegou, veio do futebol búlgaro, do Ludogorets, é um cara que dentro da realidade do futebol búlgaro era um grande jogador, dentro da realidade do que ele se propunha a fazer, era um grande atleta, mas no futebol brasileiro, nos jogos do Bahia, ele se mostrou ineficaz. Paiva o tirou, inventou o jacaré de lateral direito e o jogador Cicinho trabalhou em silêncio. Tal qual David Duarte trabalhou em silêncio e voltou e dando a sua volta por cima, Cicinho conseguiu fazer jogos melhores a cada dia e a cada momento. Os jogos de Cicinho melhoraram, mas os erros e as falhas de marcação também perduraram. E isso fez com que o torcedor pegasse no pé do jogador, entendendo que o momento e o futebol do mesmo não eram adequados para vestir a camisa do Bahia. Ainda assim, o jogador fez bons jogos quando entrou contra o Santos aqui na Copa do Brasil, quando foi solicitado em outras partidas e via a sua titularidade sem ser ameaçada, porque o Bahia tem André, que estava na seleção sub-20 e que ainda não tinha tido oportunidade de tempo de trabalho com Paiva. André foi ao jogo contra a equipe do Cuiabá e fez um primeiro tempo horroroso, um primeiro tempo que deu vontade de desligar a TV e esquecer que futebol existe. Melhorou no segundo tempo, fez algo que fosse, no mínimo, pautado como menos sofrível e o jogo terminou empatado em 1-1. No jogo contra o Grêmio, Cicinho fez um grande jogo. Lembrando que a gente tinha situações adversas, como o jogo que demorou 1 hora para começar, o campo molhado. A gente tem também um Grêmio muito incisivo pelo lado do campo, jogando muito pelo lado de lá, trabalhando muito. Ele ganhou muitos duelos, tanto contra Bitelo, tanto contra Cristaldo. O Bahia foi bem efetivo. No gol, a bola sai dos pés de Cicinho, passa para o Kaique, que vai para o Everaldo. Então a gente tem um jogador que foi, no mínimo, e sendo razoável, participativo. O Bahia empata o jogo contra a equipe do Grêmio e vai às penalidades. E o Cicinho, na sua carreira, só tinha batido 2 pênaltis e convertido os 2. Cansado, sem perna, não tinha condição de bater. Recebeu uma ordem e cumpriu a ordem da qual ele tinha recebido. Bateu o pênalti e não teve sucesso. E a gente foi eliminado da Copa do Brasil, porque também outros jogadores perderam pênaltis. E eu vejo a internet e as redes sociais macetando o Cicinho de maneira surreal. Entendo, respeito e concordo em parte, porque naquele momento mostra a necessidade de que o Bahia tem de ter jogadores que elevem o patamar da equipe. Gilberto é essa contratação, mas o próprio Paiva já demonstrou que ele só vai a campo quando estiver pleno na sua forma física e técnica. Acho que esse é o justo a se fazer. Olhando para o lado esquerdo, Rian ontem fez um jogo sofrível também, abaixo do esperado. Não comprometeu, mas também não ajudou muito, tal qual vinha fazendo. E aí a gente tem duas sombras. Uma é Matheus Bahia, que joga um jogo e machuca 3. E a outra é Yohane Chaves, lateral de 20 anos, equatoriano, que chegou ao Bahia
com a pompa de ser um dos 20 laterais mais promissores do mundo. Só que em 6 meses, 7 meses, 5 meses de Bahia, Yoane Chaves não impressionou. Joga um futebol abaixo da média, tem boa valência ofensiva, consegue atacar bem os espaços, mas defende muito mal e tem uma falta de confiança terrível. Fez um gol com a camisa do Bahia, deu 1 ou 2 assistências, mas isso é muito pouco para conquistar o coração da nação. Yoane Chaves, que não fala, equatoriano, é um jogador introspectivo, deu sinais nas suas redes sociais de depressão, ao ser alvo de críticas, desativou as mesmas. Talvez não fossem só críticas e outras tivessem até tons de ameaça. A gente precisa pensar a respeito dessas coisas. Mas eu queria muito conversar sobre o Yoane Chaves. Eu não acho que um jogador que tem tanto potencial e já demonstrou nas equipes da equipe da qual ele veio, que desaprende a jogar bola. Eu entendo que nós somos torcedores que gostamos do imediatismo, ou seja, a resposta imediata, tudo feito da maneira que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, porque senão não presta. Eu acho que isso é complexo por demais. Com Chaves, a gente tem um desempenho na lateral, na parte ofensiva, razoável, muito razoável, e na parte defensiva, sofrível. Ele não se ajuda defensivamente, mas a gente também tem que observar alguns pormenores na vida do jogador e que não justifica o seu desempenho ruim. Um dos primeiros pormenores é um menino de 20 anos que veio para cá a priori sozinho para começar a jogar bola. A primeira vez que ele sai do país, não conhece a língua, o clima daqui é bem complexo, o nível de jogo e os campos dos quais a gente joga são piores ainda. O Chaves também passou por algumas lesões ao decorrer da temporada, não foi titular absoluto, não foi jogador absoluto dentro das trincheiras do Bahia e não fez grandes jogos. Ainda assim, nós, enquanto torcedores e aqueles que criticam e que usam o nosso espaço de mídia para criticar ou também as redes sociais para criticar, pegamos o menino para Cristo. Mas a sua valia, a gente tem Rian, que vem voando, mas volta e meia fazendo um jogo ou outro abaixo do esperado e um jogo ou outro menos incisivo do lado do campo. Acho que a questão de adaptação do Chaves, mesmo tendo tanto tempo, ele precisa aprender a língua, ele precisa tratar a cabeça, a família dele precisa estar com ele precisa trabalhar para que as coisas funcionem. Vai chegar Camilo Cândido, um lateral mais experiente, mais parrudo, que tem a tendência de chegar e pegar a vaga e vestir a camisa e ser titular. E aí eu acho que as coisas vão melhorar um pouco no lado esquerdo do Bahia. O Bahia mostra que precisa reforçar e, para além dos seus reforços, eles precisam ser assertivos para que a gente consiga fazer uma temporada no mínimo segura e que agora, com a eliminação na Copa do Brasil, o foco seja total e restrito no Campeonato Brasileiro para que a gente consiga fazer um Campeonato Brasileiro excelente e se livrar da zona da degola. Quero saber a sua opinião sobre esses dois jogadores. Deixa aí o seu like, se inscreva, comente, compartilhe. Antes de encerrar, eu tenho 2 notícias sobre a base. Ontem a gente transmitiu Goiás 2, Bahia 0 com gols de Borges e Luiz Henrique. O Bahia fica com 1 ponto em 2 jogos disputados e também o Luiz Henrique, a joia da base, decidiu rescindir o contrato com o Bahia e ir ao Sudeste. Despediu-se nas suas redes sociais e eu dei o meu caloroso abraço virtual no jogador, que a gente desenvolveu uma amizade aí ao longo do tempo, e eu brinco sempre, a gente é refém das nossas próprias escolhas, e eu espero que a escolha do Luiz Henrique tenha sido melhor para a vida dele e para a carreira dele. Desejo boa sorte ao guri que está indo jogar bola lá em São Paulo. O nome do peixe é Pinote. Eu fui, tchau, tchau.